Oi, eu sou a Luísa Corsi. E eu sou a Mariana Corsi. Somos irmãs millennials, então não somos da era do TikTok. Mas hoje esse é o nosso tema. Sejam bem-vindos ao De Repente Cringe. E, gente, confesso, sim, fui eu, Luísa, que quis fazer um episódio sobre o TikTok, porque eu estou muito viciada, estou muito jovem. Mas, assim, eu acho que o De Repente Cringe, pra muita gente, é um local, né, é um podcast, enfim, que as pessoas aprendem alguma coisa. E muitas pessoas cringe da nossa época têm um preconceito do TikTok, não sabem o que é, não querem saber, tem raiva de quem sabe, mas eu sou muito a favor da gente entender o que tá acontecendo no mundo. Sim. Eu acho que a gente cresceu com isso, né, Nana? A nossa mãe sempre foi uma mãe, assim, à frente do seu tempo. Quando começou a internet, que os pais nem sabiam o que estava acontecendo, a nossa mãe ia, pesquisava, sabia, a gente conseguia conversar sobre o assunto. Então, acho que a gente tem isso dentro de nós. Eu quero entender o espírito do meu tempo, assim, tipo, os Zeitgeist, né, do meu tempo. E eu acho que o TikTok tem a ver com isso. Não tem como a gente fugir, não tem como a gente negar que o TikTok tá moldando a nossa cultura hoje em dia. Então, acho importante a gente entender um pouco mais sobre essa rede, por isso que eu quis fazer esse episódio. Eu, assim, né, como eu não trabalho com isso, com redes sociais, eu até fiquei meio assim, eu falei, Luli, esse tema, meu Deus, eu não entendo nada de TikTok. Até que agora, eu tô até usando um pouco mais do que eu usava, sabe? Até que eu tô, assim, um pouco... Porque eu acho, assim, como a gente tá fazendo podcast, é isso que eu sinto, eu acho que eu tenho que me atualizar também. Sabe? Então, assim, eu também não gosto de ficar de fora. Gente, eu sou geminiana. eu gosto de estar por dentro de tudo que tá acontecendo. Então, assim, eu acho que o TikTok é muito mais do que essa coisa das dancinhas e tudo mais. Eu acho que tem muito mais além, sabe? E eu acho que nós, millennials, principalmente, a gente fica meio realmente com esse pé atrás. TikTok é muito vazio, só tem isso. Mas eu até aprendi muita coisa pesquisando sobre esse episódio. Eu, inclusive, abracei esse tema tanto que eu estou aqui com a xícara que viralizou no TikTok, né? A gente sabe bem dessa história, vocês sabem. A gente não precisa explicar aqui de novo. Mas, enfim, eu abracei esse tema e, inclusive, aprendi muito pesquisando sobre. Eu acho que quando uma coisa surge de um jeito, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente tem um certo pé atrás com aquilo. É normal, a gente meio que se apega ao passado, tipo, nossa, na nossa época era muito melhor. E tem um pouco de receio mesmo de abraçar essas mudanças. Eu acho que o TikTok, ele começou como um aplicativo de música e ele se popularizou com as dancinhas. Então, principalmente na época da pandemia, que tinha muito aquela coisa da dancinha, que até fazia umas dancinhas, meu Deus, que vergonha alheia. Nossa, muito cringe. Muito, aquilo. Exato, mas assim, gente, na pandemia, sabe? Assim, sei lá o que tava rolando com a nossa cabeça. Vamos perdoar. Sobre, de tudo que nós fizemos durante a pandemia, eu acho que... Então, eu acho que era muito uma coisa das dancinhas e tudo mais. E a gente ficou com aquilo na cabeça. Mas hoje em dia, não tem como negar que o TikTok é muito mais que isso. E ele molda a cultura. Então, muitas das coisas que você está fazendo aí é por conta do TikTok e você nem sabe. Realmente, tá mudando o mundo. Influenciando tudo no mundo. Né? Exatamente. Então, vamos começar com os dados? Vamos. Então, eu dei uma pesquisada, gente, eu fiquei chocada. Olha isso. 170 milhões de americanos usam o TikTok, que corresponde à metade da população americana. Então, assim, não é pouca coisa, né? E é muito mais que só os jovens. Muito mais que só os jovens. E o Brasil é o terceiro país com mais usuários ativos. 98,6 milhões. Atrás apenas da Indonésia, que eu não entendi. Mas, enfim, a Indonésia tem muita gente. Tem muita gente, né? Tem muita densidade populacional, né? Muita, E Estados Unidos. E o Instagram, vamos só comparar, tem 134,6 milhões de usuários no Brasil. Só que assim, o Instagram, todo mundo já tem, né? Então assim, acho que já atingiu o seu ápice ali. O TikTok só cresce, cada ano só cresce. Então assim, eu acho que ano que vem, né, daqui, 3 anos, pode muito bem alcançar o Instagram ou até ultrapassar o Instagram. Na verdade, a perspectiva é até de ultrapassar, né? Porque todo mundo que devia estar no Instagram, tipo, já tá. Só que muitos dos jovens não querem estar no Instagram. Por quê? Porque os pais deles estão lá, as avós estão lá. Então, gente, é a mesma... Até a bisavó está lá no Instagram, entendeu? Gente, é a mesma coisa. Quando começou o Facebook, eram os jovens. De repente, os avós, os pais, todo mundo começou a entrar. O que aconteceu? Inventaram o Instagram. Então é assim que funciona. Estamos ficando velhos.
velhos, entendeu? Estamos ficando mais velhos e a nova geração, ela não quer estar no mesmo lugar que a gente, mas a gente vai lá e a gente vai ensinar pra vocês e vocês vão estar no TikTok sim, entendeu? Seremos resistência. Teremos resistência, isso aí. Mas o que eu acho legal dizer é que eu acho que as pessoas comparam muito o TikTok e o Instagram. E, na verdade, eu acho que não tem nada a ver. O TikTok deveria ser comparado com o Netflix, sabia? Ou com o Google. Aliás, o Google está caindo muito. O Google está caindo muito. Em relevância, depois da invenção do TikTok. Por quê? Porque o TikTok não é uma rede social. O TikTok é um lugar de entretenimento. Então, pra você se divertir ou pra você aprender alguma coisa. E o Instagram, mesmo que hoje, eu acho que o Instagram também não é mais uma rede social. Ele por causa do TikTok, né? Que não é mais uma rede social. Exato. E porque tem muita propaganda também. Entendeu? Então, né? Você não vai mais procurar os seus amigos. Redes sociais é quando você realmente... Tipo, é o Facebook das antigas. Que você, nossa, estudei com essa pessoa na escola. E, tipo, você se reencontra com essa pessoa. Você conversa com seus amigos. Isso é rede social, raiz, entendeu? É aquele Facebook das antigas. O Instagram hoje não é muito assim. Você não usa. Você usa o WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp é uma rede social muito maior do que o Instagram, entendeu? Sim. Porque realmente, tipo, você tá socializando ali muito mais pelo WhatsApp. Mas enfim, eu acho que o TikTok cresceu muito como esse entretenimento, um local de entretenimento. Porque como o Instagram passou a ser muito comercial também... E muito... Gente, o Instagram, antes você postava uma foto nada a ver e tal. O Instagram virou uma coisa muito profissional. Então, assim, sabe? Até os vídeos do Instagram, as fotos do Instagram, muito editadas, muito lindas, muitos filtros. A gente passou por essa fase. Então, as pessoas queriam um lugar também... onde elas pudessem ser mais naturais. Porque daí você tinha um monte de influenciador fazendo tudo perfeito. Daí como que você ia ter coragem? Nossa, vou postar meu videozinho, vou postar minha foto. Sim. Então eu acho que o TikTok veio muito nesse sentido também. Tanto que o conteúdo de lá parece que é muito mais real, assim. Tipo, abriu um vídeo e postou. Abriu o celular e postou. Se você fizer, por exemplo, um vídeo mega, nossa, editado, profissional, maravilhoso, com cara de comercial, ele até vai bem no Instagram. No TikTok, gente, ele flopa total. Assim, total. Então, é uma coisa diferente. Outra coisa, um diferencial do TikTok. O algoritmo. Que é surreal de bom. Não, inclusive, essa história do algoritmo é um mistério, tá? Porque ninguém sabe. Ninguém sabe o que tem ali. Gente, eu não entendo nada de, tipo, computação e tal. Mas, enfim, eu dei uma pesquisada. E, assim, esse algoritmo, por que foi até uma fonte de... né, nos Estados Unidos, eles proibiram o TikTok por um tempo, né? Lembra que ficou fora do ar por um tempo chinês, e tal? Né? Porque, na verdade, assim, o TikTok é chinês, tá? Não é americano. E a empresa que faz o algoritmo não pertence ao TikTok. É uma outra empresa chinesa que tem laboratórios no mundo todo. Gente, que empresa é essa? E assim, ninguém sabe como eles fazem esse algoritmo, entendeu? É uma coisa assim, eles desenvolveram esse algoritmo e ninguém sabe como que é. Tanto que por isso que o Instagram quis fazer e tal, melhorou o algoritmo. Mas assim, nada igual ao TikTok. Porque o que eles falam é que aquela página... For You é assim, bizarramente você mesmo. Assim, ele sabe o que você quer muito bem. Assim, é muito eficiente. E pra quem nunca entrou no TikTok, nossa, como assim o algoritmo é bom? Gente, é o seguinte... No TikTok tem lá as pessoas que você segue e tem essa página do For You, que são vídeos aleatórios, mas que são zero aleatórios. O algoritmo demorou um tempo pra ficar bom pra mim, tanto que eu demorei pra usar TikTok. Eu falava, gente, falam que esse algoritmo é bom, não é bom nada, como assim? Eu não quero ver isso, aparecer umas coisas nada a ver. Você tem que ficar usando, acho que durante uns 3 meses... Vai, tipo, tenta ficar usando, curte o que você gosta, passa rápido o que você não gosta, e daí ele percebe, daí eu não sei como, tudo que você quer ver aparece ali naquele For You. Vídeos que realmente tem a ver com você, com o seu lifestyle, com aquilo que você quer ver, e muito com tendências. Então, assim, você curtiu 2 vídeos de uma tendência, de uma música lá, gente, aparece vários.
Então é complicado também, porque as pessoas vivem em microcosmos. Esse dia eu tava até conversando com a Pietra, que é minha assistente, e ela tá me ajudando com isso no TikTok, porque agora eu sou uma TikToker também. E ela é da geração Z. E ela me ajuda, porque tem umas coisas, gente, que eu não entendo, que eu preciso de um translator, sabe? Alguém pra traduzir. É verdade, gente. É diferente, né? E eu falava, nossa, olha essa trend, nossa, vamos fazer, só aparece isso. Ela, nossa, eu nunca vi. Eu, como assim? Só aparece isso pra mim. E daí a gente tem uma falsa sensação que todo mundo tá vendo aquilo que você tá vendo. Só que não é. Tipo, a Pietra é uma pessoa diferente de mim. Então, ela nunca viu isso. É uma curadoria, assim, muito Só que você eficiente. Só que você entendeu que você tem uma falsa sensação? Tipo, como assim? Eu achei que todo mundo... Você entendeu que você vive numa microbolha? Isso é um dos perigos. Mas, ao mesmo tempo, é um lugar que, por exemplo, hoje em dia... Eu não pesquiso mais tanto no Google. Eu pesquiso, e antes eu pesquisava muito no YouTube também, né, que é do Google. Sei lá, eu quero aprender a fazer uma coisa. Como que, sei lá, limpa um sofá branco. Você vai lá no TikTok e aparece o vídeo. É muito fácil de busca. O Instagram é muito ruim de busca. Então você quer... o Instagram é muito ruim mesmo. Dicas de restaurantes em Paris. Eu tava procurando isso. Eu tava procurando brechós. Tipo, os melhores brechós de Paris. Nossa, tem muito. Gente, no TikTok é o melhor lugar, porque daí aparece a curadoria, aparece com um vídeo rápido, você vê, sabe? É maravilhoso. Então, assim, e até pra... interesses muito específicos. Então, assim, eu gosto muito de ler. Então, eu sigo muita coisa de livro no TikTok. E até para artigos. Por exemplo, muitas das coisas que a gente fala aqui, eu procuro em artigos, né? Em jornais, tipo New York Times, The Atlantic, tipo periódicos, assim, né? De coisas que estão acontecendo. Só que sabia que no TikTok... tem uma coisa que chama Article Talk, que as pessoas falam assim, os melhores artigos da semana. Tipo a curadoria. E daí eles falam um pouquinho sobre cada artigo, e eu sou viciada nisso. Porque daí, nossa, eu gostei desse, daí eu vou lá e leio. Mas eles já fazem a curadoria pra mim. Entendeu? Então, assim, você aprende coisas no TikTok, acho que mais do que no Instagram. E você, tipo, é um entretenimento, né? Você aprende, enfim. Cada um gosta de uma coisa. Pra mim, entretenimento é essas coisas, que eles ficam explicando de tendências e tal. Eu adoro, eu vejo isso no TikTok, é o meu entretenimento. Ver de livros e tudo mais. Mas, sei lá, pra outras pessoas é dancinha, ou vídeos engraçados. Tem de tudo, né? Pra todos os públicos possíveis. Tem pra todos os gostos. Tem pra todos os públicos. E eu acho que assim, né, eu perguntei pra um jovem, pra Maria, que é mais nova, nossa prima, ela tem 18. Qual que é a diferença do TikTok pro Instagram dela? Nossa, nada a ver. O Instagram, eu quero seguir pessoas conhecidas. Então, assim, ou você quer ver o que seus amigos estão fazendo e tudo mais, ou você segue influenciadores que você tem uma relação meio parasocial, então você se sente íntimo delas, né? Por causa dos stories e tudo mais. No TikTok, ela falou, a maioria das pessoas que eu sigo, eu não sei o nome, não tem essa relação mais profunda. É uma coisa mais, tô vendo ali, você não lembra o nome, você não sabe direito da pessoa, você não fica seguindo a vida dela tanto. Mas assim, tem gente que eu sigo a vida no TikTok também, então não sei. Acho que tem pra tudo, sabe? Tem pra tudo, Tem né? pra tudo. E, Luli, daí a gente tava pesquisando também sobre como tudo realmente, assim, culturalmente, como o TikTok mudou Tudo. Então, assim, desde, por exemplo, então no começo, quando, né, surgiu o TikTok e tal, até assim, Hollywood, né, os grandes estúdios, né, ficaram super com o pé atrás. Nossa, agora esses jovens só querem ver vídeos curtos, ninguém vai mais no cinema. Até Hollywood começou a abraçar o TikTok. Então, assim, no marketing, por exemplo, é um instrumento muito poderoso. Então, assim, a gente vê, tem vários filmes que se beneficiaram muito com o TikTok, né? Aquela época do Barbieheimer, gente, foi muito legal, né? Aliás, saudades. Que daí, vários vídeos viralizaram das pessoas, tipo, saindo do cinema. Agora eu vou assistir Barbie, daí tirando o casaco e tá inteira de rosa. Então, assim, muita coisa mudou também pra esses estúdios. É uma poderosíssima ferramenta de marketing pra tudo. Pra né? tudo. E eu acho que assim, muita gente, hoje em dia, a gente já falou várias vezes aqui, que é um luxo você estar offline. Né? Então, eu não preciso de TikTok, eu não preciso de Instagram.
Isso é um luxo. Porque hoje, para muitas pessoas, mesmo você não sendo influenciador, você não trabalha com isso, cria conteúdo, você tem que criar um conteúdo. Por exemplo, você é um médico. Muitas vezes você tá começando, você tem que criar conteúdo sim. Infelizmente, entendeu? Mesmo você não querendo, pra você ser conhecido na sua área. Você é um dentista, você tem que criar conteúdo. Você tem uma loja, você tá vendendo qualquer coisa que você tá vendendo. Você tá vendendo ração pra cachorro. Você tem que fazer o seu marketing. Aonde? Nas redes sociais. E não adianta você querer achar que é só no Instagram que vai dar certo. Você tem que ir pro TikTok, gente. Agora porque não dá mais pra fugir disso. Sabe, porque eu falo, é o futuro. Porque, sabe, pode tá bom no Instagram por um tempo, mas assim, se você for esperto, já vai plantando uma sementinha ali no TikTok, porque é muito mais fácil de crescer agora, entendeu? Igual eu, por exemplo, eu tenho os meus contratos já no Instagram, eu vivo do Instagram hoje em dia. Entendeu? Eu não vivo do TikTok. Eu faço pouquíssimo publi no TikTok. Mas eu tô lá agora, investindo. Eu tenho uma pessoa pra trabalhar comigo, que eu tô investindo só por causa do TikTok. Então, aliás, você tá bombando no TikTok, né? Gente, eu tô. Você tá bombando no TikTok. Não, assim, não que eu tô bombando pra uma mas miséria. eu acho assim, gente, isso nem tá no nosso roteiro, mas eu acho assim, você, das influencers mais antigas, Sim. tipo old school, você é uma das que mais bombam, não é? Não, eu acho que assim, da minha, por exemplo, óbvio, né? Geração, assim. Não, da minha geração e do meu nicho. Tem o nicho, óbvio que tem outras da mesma geração que estão bombando muito mais, tipo de make, umas muito grandes de moda. Mas assim, do meu nicho, que tem mais ou menos mesmo tanto de seguidores que eu acho, é porque eu acho que eu tenho essa facilidade de adaptar. Eu sempre falo que a minha qualidade é a melhor qualidade. Você é muito adaptável mesmo. Tanto que eu lembro que eu comecei como blogueira. E daí, na época do YouTube, um monte de blogueira quis mudar, ir pro YouTube. E não deu certo. Conseguiu. Eu fui uma das únicas que conseguiu. Que não tinha começado no YouTube. Que era blogueira mesmo. E virou meio que YouTuber. Porque eu acho que eu tenho essa capacidade. E eu tenho zero preguiça, assim. Tipo assim, eu me animo com coisa nova. Eu tenho esse meu lado, minha lua em gêmeos também, gente. Eu gosto. E eu tô adorando o TikTok. Porque é mais fácil. Porque é curto, né? E eu acho que no TikTok você tem que ter um desprendimento. E eu tenho isso. Do tipo assim, abriu a câmera, falou e postou. Tipo, não importa se você tá perfeita e tudo mais. Tem isso, Tipo, sabe, assim... Mega produzida, não, né? eu vou lá e coloco as coisas. Eu não sou muito, tipo... Fico me autoanalisando demais. Eu acho que no TikTok você tem que ter isso. Mas, enfim... Eu falo assim, eu podia estar muito confortável lá no Instagram. Tá ótimo pra mim, porque, gente, eu tenho 2 filhos, sabe? Eu tô com um monte de problema, e daí, assim, eu inventei mais uma coisa. Por quê? Mas é porque eu acho que a gente tem que estar... Gente, se eu quero ficar nessa profissão mais tempo, eu acho que a gente tem que se atualizar. Atualizar sempre, como qualquer profissão, gente, não é? Lógico. É como qualquer outra profissão. E assim, agora tá fácil... Por exemplo, eu me arrependo de não ter batido a tecla do TikTok 4 anos atrás, porque eu tava, é só dancinha, nananã. Porque se eu tivesse feito isso, agora eu ia estar bombando no TikTok. Só que daí, assim, ainda há tempo. Só que se eu ficar nessa, não. Gente, juro, vai passar uns 5 anos, depois vocês me contam. Depois vocês me contam. Então, acho que a gente tem que se mexer. E eu acho que a gente... E daí, por exemplo, eu não trabalho, eu não quero saber disso. Se você quiser ter filhos, e aí? Seus filhos estão nesse meio... Isso faz parte da cultura. Tudo que é novo surge no TikTok. E aí, você não vai saber nada do que tá acontecendo? É até perigoso. Sim. Entendeu? Uma mãe, um pai bem informado, gente, metade do caminho. Já entra lá no TikTok, já vê ali tudo que pode acontecer. Não, mas realmente, eu acho que a gente tem que se atualizar sempre. E, Luli, tem também... daí eu tava falando, né, do marketing dos filmes, por exemplo. Das músicas. Eu até, quando a gente tava pesquisando, né, esse episódio, gente, é impressionante. Todas as matérias, assim, o TikTok arruinou a indústria da música, arruinou a indústria do cinema. Não, é só isso que arruinou a gente achava. A moda, porque óbvio que são todos os millennials acabando. Quem que escreveu, com certeza, que tinha mais de 30 anos. Mas assim, eu entendo o lado. Porque o que quer dizer que arruinou? E eu concordo, eu não tô aqui, gente, pra ser uma defensora do TikTok, pelo amor de Deus, eu tenho um monte de pé atrás, mas a gente só tá apresentando pra vocês e daqui a pouco a gente vai vir com as críticas. Então, assim, tudo na vida tem 2 lados. Então, por um lado, os puristas do cinema, eles odiaram isso. Como assim? Agora a gente tem que fazer marketing pro TikTok, fazer um negócio virar uma modinha, um filme. O filme, esse deveria ser o fim
Deveria ser o próprio filme, a arte, o que você tá vendo lá. Não devia, tipo, nossa, agora eu tenho que pensar num filme, como ele pode virar uma trend pro TikTok? Como assim? Pra um monte de gente que às vezes nem vai ver o filme, você vai ficar replicando a trend sem profundidade nenhuma. Então eu acho que essa coisa dos segundos do TikTok, dessa coisa muito rápida, eu acho que ele faz tudo ficar muito mais superficial. Sim. Eu acho que o TikTok é um grande catalisador de superficialidade em todas as áreas. Então, no cinema, na música. O que aconteceu na música? Hoje em dia, os artistas, eles pensam, gente, porque pra você, a sua música ser um sucesso, ela tem que viralizar no TikTok. É basicamente isso. Então, muitos artistas, eles pegam assim, vão lançar alguma música. Eles já pensam numa versão de 15 ou 30 segundos, mais rapidinha, tal. Nossa, pra isso virar uma dancinha, pra viralizar de alguma maneira no TikTok. Entendeu? Então, assim, os puristas da música não gostam disso. Acham que, tipo, nossa, como assim? Claro que não. Fez isso com a arte. Mas, por outro lado, a gente vê também que no TikTok, muitos artistas que não tem uma grande label, né? Uma grande, sei lá, dinheiro por trás mesmo, artistas independentes, do nada eles viralizam. Viralizam. Não, e assim, artistas antigos, que são de outras gerações. Por exemplo, Fleetwood Mac, que bombava, né? Enfim, que, sei lá, não sei quantos anos, acho que eles até separaram a banda, enfim. Viralizou esses dias no TikTok por causa de memes. Então, assim, o pessoal começou a escutar de novo. E, assim, até essa nova geração, que eu acho que nunca nem tinha escutado uma música deles, entendeu? E a gente vê muitos artistas novos que ninguém nunca ouviu falar, que, assim, seria muito difícil, 20 anos atrás, uma pessoa sem dinheiro, assim, sem uma grande... sem contato. Aquela Addison Rae, ela não bombou no TikTok primeiro? Ela bombou no TikTok primeiro. Ela bombou no TikTok primeiro. Ela era uma TikToker. E assim, imagina anos atrás, tudo bem que ela, enfim... Eu nunca escutei as músicas dela, mas assim, é muito mais difícil. Seria muito mais difícil pra ela começar do que agora com o TikTok, entendeu? Dela teria começado, tipo assim, o TikTok é tipo um Disney Channel, da época da Britney, entendeu? Exato. Daí ela virou uma cantora. Mas eu não digo isso, eu digo gente que já tipo, já tem uma banda e daí do nada viraliza no TikTok. Existe isso. A pessoa não era famosa antes. Você entendeu? Então, isso é legal. E daí tem muito assim, nossa, o TikTok arruinou a literatura, o mercado literário e tudo mais. Por quê? Porque tem uma... não sei como que é, tipo um cara... Gente... Uma trend, sei lá, tem um negócio... não sabe tem um negócio que é uma BookTok, tá? É um negócio. Enfim, que as pessoas ficam falando sobre livros. É tipo uma hashtag, digamos assim. Eu não sei como é uma hashtag, é uma trend, então. Sei lá. É uma hashtag. É o BookTok, que é tipo um subcanal. Ai, gente, eu não sei. Mas a gente não sabe essas peculiaridades, assim, tá? Tá bom. Mas, que é só sobre livros. E assim... Sinceramente, eu acho demais. Porque na nossa época, Nana, quando você tinha 15 anos, era cool você ler? Você tinha algum amigo que lia também? Não, nenhum amigo. Eu era a única pessoa que levava livro na escola pra ficar lendo. Você não tinha uma comunidade de leitores? Não. Tipo, quando era criança ainda tinha. Tipo, até uns 12 anos Harry Potter, beleza. Depois era só muito nerd. E a gente não queria ser nerd. Não. Gente, desculpa. A gente queria ser cool. Eu sempre achava que era cool eu ler. Mas enfim... Mas ninguém achava, eu achava também. Eu achava super cool, mas ninguém achava, só eu. Eu achava porque, assim, a minha mãe achava. Daí eu não sei. Daí a gente achava. A gente achava. Eu me achava superior até. Eu também. Tipo, vocês estão aí estudando matemática, eu tô aqui lendo, entendeu? Tô aprendendo muito mais e vocês aí quebrando a cabeça com, sei lá, teoremas de... Pitágoras, entendeu? Simples. Bom... Enfim, há divergências em relação ao nosso pensamento. Mas, fato é que não era cool ler na nossa época. A gente não tinha uma comunidade de leitores. Era muito difícil. Tinha uma amiga e olha lá pra você trocar, né, isso. E hoje em dia, você tem uma comunidade de leitores. Um monte de gente lendo, sabe? Os adolescentes estão lendo sim. E tá sendo cool ler. Entendeu? Tem tudo que a gente falou, que a leitura virou um novo símbolo de status e tudo mais, mas o TikTok ajudou a fomentar isso. Eu acho assim, tudo bem. O que eles estão criticando é que as pessoas estão lendo sempre os mesmos livros, né? Que tem uns livros que viralizam. E eles não são os melhores livros do mundo. Não são, tipo assim, não é uma literatura muito... Mas assim, eu acho que é melhor isso do que não ler. Eu acho assim, qualquer coisa é melhor, entendeu? Do que não...
comprar livros. E também que talvez virou uma coisa meio performática, tipo, a pessoa nem lê, vai fazer o vídeo, ou finge. Tá bom, gente, mas pelo menos sabe, tá fingindo que tá fazendo isso e não que tá, sei lá, fumando maconha. Sei lá, tá bom, então. Tá, beleza. Não é? Então, acho que tudo tem dois lados, mas eu acho que ele fomentou também essa questão dos livros muito, muito, muito. Então, pra ver como mudou a sociedade, sim. Gente, assim, podem ver, os livros mais vendidos são aqueles que estão viralizados no TikTok, no BookTok. Sabe? Os produtos que estão... Você entra na Sephora hoje em dia, tá lá, viralizado no TikTok. Tipo, produto de beleza. Sim. Então, assim, o que viraliza no TikTok é o que vende. Tá. Até no site, você vai comprar no e-commerce, tipo, da Sephora, Tem por isso. exemplo. Tá lá escrito, viralizou no TikTok. Porque isso é e eu caio nessa, você cai? Caio. Super. Não, a Luísa, só que assim, a Luísa cai, mas ela cai muito. Eu, tipo assim, caio, mas eu ainda vou pesquisar. Não, eu pesquiso. Luísa... Não. Eu pesquiso, Mariana. Não vem. Não, mas eu sei. Nunca compro um negócio sem pesquisar. Não, vem. Tá bom. Eu sei que você pesquisa. Eu falei errado, tá. Eu pesquiso um monte, só que assim, eu fico meio... Eu não saio comprando todas que viralizaram. Eu vejo, tô precisando disso. Vamos ver um coletivo que viralizou, entendeu? A Luísa não, ela... Vai. Você lembra uma... que foi uma viagem que você fez ou que você pediu pra mamãe comprar? Tipo, tudo que tava viralizado. Tudo que tava viralizado, a minha mãe falou, meu Deus do céu. Era tipo assim, tanto blush que assim... Ela falou, meu Deus, ela comprou tipo uns 20, todos que viralizaram. Desse fez até um vídeo, foi super legal. No YouTube, eu acho, testando. Mas viralizaram, eu adoro. Mas é porque... esses vídeos. Mas é porque eu queria fazer vídeo, Mariana. Era material de trabalho. Isso que você não tá entendendo, você entendi. E a mamãe. A gente não entendeu isso. Entendeu? Aliás, foi super legal esse vídeo. Então... Tá vendo? Arrasou. Bombou, viralizou, que ela nem viralizou. Não, nem viralizou, mas tudo bem. Só que daí, aí entra a nossa crítica. Justamente isso. Eu acho que a pior coisa que o TikTok faz, além de os adolescentes e as crianças ficarem totalmente viciados, entendeu? E a gente? A gente também. Mas eu acho que assim, como o TikTok é um pouco ainda mais usado por mais jovens, e ele, é muito viciante mesmo, é muito mais viciante do que o Instagram, porque assim, o entretenimento é muito mais viciante do que uma rede social. Claro, não, e é sem fim, né? É um feed sem fim, com um algoritmo ótimo, que parece que te conhece, e daí você tá lá horas. Mas a gente não quer aqui, a gente não vai entrar na relação das crianças com o TikTok. Porque daí é outros 500, se eles deveriam usar ou não, abaixo de 16 anos. Eu trabalho com isso, mas eu sou contra. Entendeu? Contra crianças em redes sociais, em TikTok, sem supervisão, e até assim. Mas daria um vídeo inteiro só sobre isso. Vamos falar dos adultos, nós aqui de 30 anos, usando o TikTok, tá? A gente vai focar nisso. Então, assim, um dos problemas é esse, as crianças, que a gente não vai focar. Mas tem o problema dos adultos também, jovens, que estão viciados. E é realmente dose atrás de dose de dopamina, né, Nana? Dose atrás de dose. Não, e tem também, por exemplo, várias coisas que eu descobri, tá? Eu nem sabia, porque eu não sou, assim, usuária do TikTok. Eu uso, assim, pontualmente pra pesquisar essas coisas. Tipo, meio que tá viralizando, eu vou lá pesquisar e tal. A questão das notícias. Muita gente tá lendo notícia assim, não lendo, né? Porque não é ler. Está se informando no TikTok sobre coisas que estão acontecendo no mundo. Então, assim, eu fiz uma pesquisa aqui. Nos Estados Unidos, 1/3 dos jovens entre 18 a 29 anos diz que consomem notícias regularmente na plataforma e 14% dos adultos. Então, assim, também tem uma preocupação geral, tipo, as fake news, né? Então, assim, até que ponto essas pessoas que estão dando essas notícias, que estão falando ali, são, né? Que fontes são essas? São fontes confiáveis? A questão é que muita gente está consumindo esse tipo de conteúdo no TikTok. Sabe que eu acho que é um problema grande, Nana? Porque, como eu falei, no Instagram, querendo ou não, você não fica consumindo conteúdo de pessoas aleatórias. Você fica bravo quando você tá... Tipo, você vai lá e... Nossa, quem que é essa pessoa? É uma aleatória. Você não quer consumir conteúdo de pessoas aleatórias. Então, querendo ou não, você tem lá a sua influenciadora, a sua amiga que você quer seguir, pessoas que você conhece, entre muitas aspas, mas que você sabe quem é. O problema do TikTok é que as pessoas, elas pegam essas notícias de pessoas que elas
tipo assim, não entendem as motivações, quais são os valores dessas pessoas. Porque, gente, tudo tem um viés. Qualquer notícia que você vai dar tem algum viés, entendeu, né? De acordo com a sua personalidade e tudo mais. E daí, por exemplo, no Instagram, se uma pessoa vai falar, nossa, é a Luísa, ela tem esses valores, ela tem esse alinhamento, você mais ou menos entende ali quem ela é pra ela dar essa notícia, entendeu? Você, será que ela é confiável? Vamos ver o que ela fez na vida. Ela trabalha faz tantos anos com isso, até hoje ela nunca fez uma coisa, né, que não é confiável e tudo mais, ela dá dicas confiáveis, então, putz, eu posso confiar nessa pessoa. Agora no TikTok, como não tem esse relacionamento, é tipo assim, apareceu uma pessoa que você nunca viu na vida dando uma notícia e as pessoas acreditam, sem ir atrás. Esse que eu acho que é um grande problema também. Entendeu? E a pessoa, é porque daí também no TikTok a pessoa só faz isso, né? É um TikTok só pra isso. Tipo assim, tem uns TikToks, por exemplo, que bombam. Eu tava vendo lá, é uma mulher que só lê, assim, as manchetes dos jornais, por exemplo, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito específica no TikTok e por isso que viraliza, né? A pessoa só faz aquilo. Então, assim, já no Instagram, não. Então, a pessoa que vai fazer uma coisa, vai lá, fala bom dia. Então, realmente, você tem uma noção melhor de quem a pessoa é. Agora no TikTok é só aquilo. E daí o que eu acho? É tudo muito mastigado e muito mais fácil. Então, essas pessoas que a gente já tá cada vez mais viciado em dopamina, você quer tudo mais rápido, mais fácil, então ali você vê essas notícias mastigadas. Você acredita, você vai formando essa noção de mundo, é isso que eu falo. Da Isso sua que é For perigoso. You. Você acha que aquilo é verdade, você não sai daquilo. Então, assim, é um aprisionamento e é perigoso, né? Como eu uso e como eu acho que as pessoas deveriam usar. Por exemplo, eu vejo uma coisa, nossa, que legal, eu vou ir atrás, eu vou pesquisar mais, eu vou entender a fonte. Tipo, então, eu sou muito assim, pra mim é natural isso. Só que você é assim, eu sou assim, né? Mas a maioria das pessoas não é. E daí, por exemplo, eu tava até vendo tem um TikToker que fala essas notícias e tal. Ele até foi convidado, assim, tá sendo convidado pros briefings da Casa Branca nos Estados Unidos. Então, assim, é uma pessoa realmente, assim, que tá muito popular no TikTok, falando essas notícias, entendeu? E, por exemplo, o TikTok, sei lá, do New York Times, tem muito menos seguidor. Entendeu? Sim. Então, assim, essas publicações mesmo, né, estão ficando pra trás. As pessoas leem muito mais a manchete do que a matéria em si. Isso que você quer dizer. Exato, entendeu? Então, assim, isso que é muito complicado. Daí tem outra questão também, que eu vi que, assim, é uma coisa surreal, um mundo à parte, que tem muitas teorias da conspiração que surgem no TikTok. Muitas ideias. Que viralizam. E as pessoas realmente acreditam. Vai aparecer alguém acreditando muito numa teoria da conspiração aqui. Gente, tem muito. Muito. E as pessoas acreditam mesmo. Não, teve o negócio da pasta de dente, você viu? Não, o negócio da pasta de dente, gente, é surreal. Assim, eles, sei lá, eles falaram que a pasta de dente tem tipo um quadradinho colorido em cima. E daí, a teoria é que, na verdade, esse quadradinho significa alguma substância tóxica que tem. E daí, enfim, eles fizeram um vídeo todo sobre isso. Viralizou. Tanto que as pessoas começaram a fazer pasta de dente em casa. Que deve ser bem mais perigoso. Não, muito mais perigoso, assim. Sabe? Então, assim, tem coisas que são muito perigosas também. E aquela do adenocromo, não sei o quê. Você sabe o que é isso? Não, essa, com certeza vai aparecer um monte de gente que realmente acredita. É sério isso. Tem amigas nossas que acreditam. O que é isso? Porque sabe que os artistas estão parecendo cada vez mais jovens, certo? Tipo, a Kris Jenner apareceu, ela tem 70 anos, daí do nada, de repente, parece que ela tem 40. Gente, isso chama cirurgia plástica, facelift, que tá ficando cada vez melhor, entendeu? As pessoas puxam, tipo, é uma cirurgia, você puxa, e tá ficando cada vez melhor isso, né? Com a recuperação menor, as técnicas vão se aprimorando, sim. E daí, eles acreditam que tipo, a substância. Aquele filme substância. Tipo é o adenocromo. Tipo, você tira do coração de crianças vivas. Uma coisa assim, essa substância e a pessoa fica jovem. Mas, gente, é simplesmente um facelift. Mas as pessoas acreditam sério nisso. Sério. Agora que a Kris Jenner tá mais jovem, meu Deus. Tá, tipo, bombando, entendeu? Tá. Então, tem muito dessa coisa da teoria da conspiração. E o que eu quero falar é do mundo da moda. Porque o TikTok mudou o mundo da moda, mudou a forma como a gente consome moda. E sim, todo mundo é impactado por isso, né, Nana? Sim. Então, o que, na verdade, começou, né, a bombar no TikTok são as trends, né? E as micro-trends.
Então fale um pouco sobre isso, Luli. Que são, assim, coisas muito rápidas que surgem, né? Eu até quero a gente até vai fazer, né, Nana, um episódio só sobre isso. Sobre como é difícil você ter um estilo pessoal hoje em dia, nessa era das microtendências. Eu acho que vale um episódio só sobre isso. Porque é um tema muito legal. Muito. E que, querendo ou não, gente, a gente é consumido por isso. E quando a gente vê, a gente perdeu o nosso estilo. E a gente tá seguindo uma coisa que a gente nem sabe o que é. Enfim, eu acho muito legal. Mas o que acontece? No TikTok, tudo aquilo que é de fácil digestão e fácil pro algoritmo colocar num catálogo mesmo, é mais palpável, assim, é muito mais fácil de viralizar. Então, o que aconteceu? Hoje, o ciclo de tendências tá muito mais rápido. Certo? Isso já estava acontecendo com o Instagram, com a internet, com o e-commerce, enfim, com as fast fashions. Mas, por conta do TikTok, tá mais rápido ainda. Então, assim, normal. O que a gente vê no TikTok? Muitas, tipo, aesthetics, tendências, micro tendências, Tomato Girl Trend, Cottagecore, que foi uma das que mais bombou. E tem uns nomes. E como tem uns nomes bizarros, gente. Os nomes bizarros. Tá, Quiet Luxury, que bombou também. Clean Girl, Vanilla Girl, Soft Girl, tipo, é tudo. Broccoli Freckles, mas tem umas mais bizarras, tipo. Broccoli Freckles era aquela que você fazia sardinha com brócolis. Surreal isso, bizarro. Barbiecore, que a gente viu muito. Strawberry Makeup. Nossa, de maquiagem é muito, né? De maquiagem é muito. Tem muito. É assim. É uma coisa que tudo que é popular tem que ser muito definido. Entendeu? Daí o que acontece? Gente, pro algoritmo é isso. Quando você começa a ver uma Tomato Girl Summer, você viu um negócio, deu um like, daí começa a aparecer pra você tudo que é Tomato Girl Summer. Ou seja, as pessoas que querem viralizar, elas postam seguindo aquilo. Porque vai ficar muito mais fácil pro algoritmo entender que você tá falando da mesma coisa. Entendeu? E daí começa uma coisa a bombar, todo mundo faz. Todo mundo vai fazendo, porque tá vendo que tá em alta. E é uma coisa, vira um negócio enorme, entendeu? Tipo, uma pessoa, fez essa tendência. Deu certo. Você começa a fazer, outra pessoa faz. Só aparece aquilo no seu feed. E esse ciclo da tendência, que era uma coisa, né? Nossa, uma pessoa começou a usar, de repente outras pessoas usam. Até que um monte de gente tá usando e a gente já cansou. Isso se dá em um mês. Porque tanta gente... Ou menos, né? Não, ou menos. Teve aquela Mob Wife. Mob Wife, é verdade. Mob Wife, que durou, tipo, 2 semanas. Que daí tava todo mundo se vestindo de colete de pele, de casacos de pele. Os casacos de pele, que tava numa, né? Ninguém podia mais usar casaco de pele e tal. De repente, todos os casacos de pele de brechós se esgotaram. Porque todo mundo foi lá comprar. Por quê? Porque o algoritmo do TikTok tava puxando isso, tava aparecendo cada vez mais. E daí as pessoas acham que aquilo é o mundo que tá acontecendo, entendeu? Começam a querer replicar aquilo. E quando você viu, você já enjoou. Então é uma coisa muito rápida. É, muito rápido. Entendeu? Então, assim, é isso. É muito mais fácil você dar nome às coisas. Você colocar em categorias, sim, entendeu? Pra bombar no algoritmo. Porque não é uma coisa natural. Entendeu? Então, assim, essa questão do consumo, o TikTok tá, assim, revolucionando muito. Inclusive, tem o TikTok Market, né? TikTok que é um Shops, que chegou aqui no Brasil. Que chegou até aqui no Brasil, que é um e-commerce dentro do TikTok. Um marketplace. Não, é surreal. E daí, eu até vi eu tava lendo um artigo que eu achei muito interessante, que falava assim, o TikTok é o novo shopping. Então, o que eles falam? A internet acabou com os malls, né? São os shoppings. Só que agora o TikTok virou um shopping. Porque o que acontece? Várias marcas pequenas que, por exemplo, começam a postar no TikTok. Então, assim, pessoas comuns usando, sei lá, uma roupa da marca delas, viraliza. Muito fácil. E assim, no Instagram, por exemplo, se eles fossem fazer uma propaganda no Instagram, uma publicidade no Instagram com uma influencer, por exemplo, mais caro. É muito mais caro. Então, assim, várias marcas pequenas estão bombando no TikTok por conta disso.
Super. Né? Super. E vendendo mas mais. não é tão fácil assim, né? Que fala, nossa, não vamos pra lá. fácil. Mas é mais fácil que no Instagram. Mas é mais fácil que no Instagram. É mais fácil. E o que acontece? No TikTok tem muita essa coisa de consumo. Então, o que viraliza muito no TikTok? São os unboxings. Então, assim, as pessoas comprando e abrindo e mostrando. Então, assim, daí todo mundo hoje quer ser influenciador. Então, você fala, nossa, pra você ser um influenciador, é só você ficar comprando as coisas, mostrando. Isso aí, entendeu? Essa cultura do unboxing é uma coisa surreal. Faz as pessoas comprarem muito mais. Entendeu? E daí você tem... E como você fica sabendo antes, pra você saber Por exemplo, eu lembro, falando de beleza. Você lembra que uma vez por ano saía os melhores da Allure? E a gente sempre ia lá e... Tem uma revista americana que chama Allure. Será que existe ainda? Existe. Existe. E ela tem um prêmio que são os melhores do ano. E assim, óbvio que era comprar. Só que agora, gente... Mas a gente acreditava. E a gente acreditava. E assim, a gente comprava. Eu comprava tudo. Só que hoje tem um melhor do ano da Allure uma vez por semana. Tem alguém falando que esse é o melhor, que esse é o mais viralizado. E daí você começa a ver no seu feed tanta gente usando e falando que é bom e tal, que você fala, eu tenho que ter também. Entendeu? Como assim? Tá todo mundo tendo isso e eu não? Eu quero experimentar. Né? É a mesma coisa que esse melhores do ano da Allure fazia com a gente queria comprar, mas era uma vez por ano. Semanalmente agora. Só que é semanalmente. Daí semana que vem já tem outro falando, não, esse aí nem é bom. Tem esse que é melhor ainda. Daí você quer comprar de novo. E pra você ficar no topo, pra você, né, pro seu conteúdo viralizar, pra você... Você entendeu? Então é uma coisa sem fim. E muitas pessoas ficaram famosas com unboxing, abrindo coisas e mostrando. Você entendeu? Então as pessoas querem isso cada vez mais. E é muito rápido. Isso que acontece no TikTok. É muito rápido. Porque como viraliza, as pessoas saturam rápido também. Então, tipo, nem chegou a tendência e você já cansou. Por exemplo, várias marcas, a própria Stanley, por exemplo. Então, assim, gente, olha isso. O lucro da marca Stanley foi de 73 milhões de dólares em 2019. Sabe quanto foi em 2023? 750 milhões de dólares o lucro. Porque viralizou. Porque viralizou. O queijo feta, tá? Gente, eu amo. Ai, porque... O queijo eu feta. Eu sempre amei. Eu sempre amei também queijo feta. A demanda aumentou 200%. Porque bombou. No ano passado, por causa daquela receita. Uma receita. Eu fiz essa receita. É super boa, gente. Por causa da receita. E daí o queijo feta viralizou. Então, assim, é surreal o que o TikTok faz. Realmente. Esse mundo das receitas, é que a gente não entrou nisso. Nesse mundo das receitas. Gente, o mundo das receitas no TikTok, assim... mudou também a forma como a gente consome. Porque são receitas muito rápidas, muito fáceis. Entendeu? Todo mundo pode ser um cozinheiro hoje em dia. Todo mundo pode ser um cozinheiro hoje em dia. Então, assim, realmente está revolucionando tudo. E ainda mais essa maneira de consumo. Que é muito mais consumo e muito mais rápido. Eu até estava estudando para esse episódio, né? E também pro meu trabalho agora que eu sou uma TikToker. Sobre esse TikTok Shops que chegou aqui no Brasil. Que falaram que ia revolucionar. Aqui no Brasil não é tão, assim, querendo ou não, nós somos muito consumistas brasileiros. Mas não chegamos aos pés dos americanos. Vamos combinar? Então, os americanos, eles têm uma cultura, essa cultura de comprar online, muito maior que a gente. E também porque as coisas pra eles são mais baratas. Então, você vai comprar uma make baratinha nos Estados Unidos, ela é realmente baratinha. Agora, uma make, essas viralizadas no TikTok, que normalmente são gringas e tudo mais, elas não são baratinhas pra nós. Então, assim, o TikTok Shops no Brasil, né, eu tava lendo estudos e tal, vai, né? Eu acho que com o passar dos anos também vai ser uma coisa que vai bombar. Mas aquele baratinho, porque assim, quem compra no TikTok Shops é uma coisa muito, assim, nossa. Sabe assim, uma coisa que você não pensa. Você não vai comprar uma coisa de milhares de reais no TikTok. Sabe, é uma coisa assim, nesse TikTok Shops é uma coisa muito mais... Ai, tipo, comprei. Baratinha. É que essa cultura do e-commerce nos Estados Unidos, realmente é essa coisa assim que o shopping acabou. Aqui no Brasil tem ainda, a gente ainda vai no shopping, entendeu? Nos Estados Unidos não, gente, é tudo online. Então eles estão muito à frente da gente nesse ponto, né? Muito. Então assim, no TikTok, o TikTok Shops ajuda muitos pequenos criadores. Por quê? Porque daí as pessoas mostram as coisas, você não precisa... por exemplo, uma marca chegar até você, querer fazer parceria, não. Você se afilia no TikTok Shops
Eles mandam um negócio pra você, você faz a propaganda e ganha porcentagem. Então, assim, qualquer um, você pode ir lá, e agora eu quero abrir, tipo, eu tenho 0 seguidores, eu nunca trabalhei com isso, eu quero ganhar uma porcentagem ali no TikTok Shops. Todo mundo consegue. Entendi. Agora, por exemplo, no Instagram é mais difícil, como você vai ter que... Alguma marca vai ter que te pagar, entendeu? É muito por esse programa de afiliados. Esse programa de afiliados funciona muito bem nos Estados Unidos. Aqui no Brasil... Mais ou menos. Eu até gostaria que funcionasse melhor, porque é muito legal trabalhar com afiliados. Que, tipo, você só vive sua vida, posta os links dos afiliados. Você não precisa nem conversar com marca, ter parceria, nada. Você só ganha a porcentagem dos afiliados. Então, tem muita blogueira que eu sigo que nem faz muita publi, só que posta muito afiliados. Muito afiliados, é verdade. Que, tipo assim, eu tô aqui cozinhando. Essa panela, gente, ó, o link. E dela ganha uma porcentagem. Entendeu? Então, ela não precisa mudar a vida dela, fazer uma publi. Ela simplesmente vive a vida dela e tipo, nossa, isso daqui, gente, olha lá, o link aqui, vocês querem? Daí ganha uma porcentagem. Tipo, é incrível. Só que aqui no Brasil não dá tão certo. Porque eu acho que as pessoas, primeiro, não têm essa compra de impulso tão grande igual tem. Mas acho que nos Estados Unidos é maior. Porque as pessoas ainda querem... Tipo, conversar no WhatsApp, uma vendedora... E outra coisa, por exemplo, nos Estados Unidos é muito fácil essa questão de devolver, da troca. No Brasil, ainda assim, muita gente não sabe, não entende como funciona, sabe? Então, como que eu vou fazer pra devolver? Não é? Tem muito isso, até tipo pessoas que a gente conhece, assim, que tem essa dificuldade mesmo. Nos Estados Unidos é muito prático, eles têm essa praticidade muito grande, assim. Então, eu acho que isso vai acontecer ainda no Brasil, a gente vai caminhar pra isso, mas a gente tem essa barreira cultural e até financeira mesmo, porque, né, o nosso dinheiro é desvalorizado. Então, assim, as coisas são mais caras aqui. Sim. Bem tipo, materiais, assim, né? Tipo, não consegue comprar coisa tão baratinha aqui, porque tudo tem imposto, enfim. Eu acho que é mais... O TikTok Shops, assim, no Brasil, acho que vai demorar um tempo, sabe? Pra pegar. Mas fato é que a gente tá muito mais consumista por conta do TikTok. A gente acha que a gente tem que ter tal coisa. Se o Instagram já fazia isso, no TikTok é muito mais rápido. E como o algoritmo é muito bom, às vezes parece, nossa, eu tô pensando que eu gosto dessa bolsa. Daí você dá 2 likes em coisas diferentes. De repente, você começa a aparecer aquela bolsa pra você. Você fala, nossa, gente, mas tá todo mundo tendo essa bolsa? E você começa a falar, acho que eu vou ter que ter também, entendeu? Por causa do algoritmo. Então, eu acho que você tem que ter muito uma... Por isso que eu sou contra adolescentes. Porque assim, gente... eu acho que a gente tem que ter um senso crítico. Você fala, não, é o algoritmo que tá fazendo isso comigo. Eu não preciso, eu acho entendeu? Que o senso crítico é bem importante na hora. Eu acho assim... E, Luli, o que você acha, então? Você falou um pouco disso. Você acha que o TikTok piorou o mundo, por exemplo? Você acha que... Sim. O que você pensa? Sim, piorou em algumas formas, melhorou de algumas formas. Mas eu acho que assim, não é o TikTok, é reflexo do nosso tempo. A gente já tava caminhando pra esse caminho. Exato. De coisas mais superficiais, de um algoritmo dominar a nossa vida, de estarmos viciadas em dopamina. Então, assim, a gente já estava caminhando pra isso, mas, obviamente, o TikTok potencializou ainda mais pra essa nova geração. E eu acho assim, por isso que eu acho muito importante a gente entender como que o TikTok funciona, como é essa questão do algoritmo. Até você falou assim, até pra nossa geração mais velha, a gente saber o que os nossos filhos estão consumindo e a gente construir mesmo esse senso crítico, sabe? Porque eu acho assim que o problema não é o TikTok. Eu acho que o problema a gente não entender... E como a gente usa o TikTok. como a gente usa o TikTok, né? Então, assim, eu acho que esse que é o problema. Eu acho que... Eu não sou aquela pessoa que, nossa, na minha época era melhor. Às vezes dá vontade de ser assim, sabe? Mas assim, nossa, minha época era melhor. Então, negar a tecnologia... Eu acho que a tecnologia é maravilhosa. Só que eu acho que a gente tem que aprender a usar. E para aprender a usar, a gente tem que entender o que tá acontecendo. Então, pra mim, eu acho que a gente tem que... Eu acho que a palavra, eu já tenho falado isso há algum tempo, é intencionalidade. Eu acho que a gente tem que usar a internet a nosso favor com intencionalidade. Então, assim... O que eu tô fazendo aqui no TikTok? Eu tô procurando uma receita? Qual que é a receita? Sabe, se você usar com intencionalidade, o TikTok é maravilhoso. Uma receita que você teria que abrir um livro, demorar um tempão, ver se será que vai dar certo, será que não vai? Em 15 segundos você aprendeu a receita. Isso é maravilhoso. Entendeu? Tem como falar que isso é ruim? Gente, é bom. Mas... você vai ver uma receita, daí você começa a ver... Você não vai fazer a receita, daí você fica lá vendo os vídeos das receitas que você tá viciado, só que você nunca nem tá fazendo a receita. Então, assim, é você ter esse senso crítico e ter essa intencionalidade. Mesma coisa das tendências. Eu acho que essas tendências estão... Essa coisa da microtendência tá caindo um pouco, porque ninguém aguenta mais. Mas é pensar isso, nossa, será que eu tenho que ter esse novo blush que tá todo mundo usando?
será que realmente eu preciso disso? É mais um viral e daqui mês que vem vai ter outro. Então, assim, é usar com intencionalidade. A gente se questionar e se informar sempre, eu acho. Acho que, assim, informação é tudo. E não tem problema, assim, você querer se divertir também. Às vezes eu coloco, gente, vou ficar 1 hora, sei lá, no TikTok. Tá bom. Entendeu? Todo em vez de você tá no Netflix, assistindo seriados adolescentes que você gosta, você tá no TikTok. Beleza. Mas, tipo, 1 hora. Não, assim, 5 horas. Então, eu acho que entender que vicia, que a gente tem que usar com intencionalidade. Sim, apoio isso. Luli, agora vamos aos quadros. Partiu. Vamos para o De Repente Geek. Qual é a nossa dica de hoje? Vamos dar a mesma dica, né? Vamos, já que a gente tá falando que a gente não entrou nessa coisa do TikTok para adolescentes e para crianças, enfim. Vamos dar a dica do livro A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. Que ele é meu... Nossa, eu tô amando ele mais que tudo. Eu tô obcecada por ele também. Eu também... Sigo ele no Instagram. Bom, eu sou do Instagram, gente, ainda. Acho que ele não gosta de TikTok. Ele não gosta de TikTok. Será que ele tá no TikTok? Eu acho que não. Não gosta. Eu acho que não. Ele não gosta. Mas enfim, esse livro, né, A Geração Ansiosa, eu acho que a gente já até deve ter dado a dica aqui, porque é um livro que a gente já falou. Com certeza. Só que ele não... Já faz um tempinho que foi traduzido para português, mas acho que na época que a gente deu a dica, ele não tinha sido traduzido. Então, eles traduziram para o português. E é um livro que fala muito sobre essa nova geração, né, que é a geração ansiosa, que... São pessoas nascidas, eu não lembro a partir de que ano. Mas assim, é um pouco de geração Z e agora essa geração dos nossos filhos também. Mas mais essa geração Z e por que eles ficaram tão ansiosos e com problemas de saúde mental e tudo mais. E ele culpa as redes sociais, né, Nana? Ele culpa principalmente as redes sociais. Na verdade, ele culpa essa mudança da infância, né? Que foi de uma infância que era focada na brincadeira ao ar livre. A chamada infância raiz que nós tivemos, né? E que hoje realmente... tá bem, cada vez mais rara, né? E ele culpa também essa falta de liberdade. Assim, ele faz uma crítica à falta de liberdade no mundo real e liberdade demais no mundo virtual, que é uma coisa que eu e a Mariana, a gente acredita muito, muito, muito. E a gente não tenta cometer esse erro com nossos filhos. Mas eu acho que é um livro muito importante pra todo mundo, porque ele fala muito sobre essa geração, ele fala muito sobre esse espírito do tempo. E pra quem tem filho, gente, não tem desculpa, todo mundo deveria ler, porque é uma leitura obrigatória que inclusive tá mudando. Desculpa, tá mudando muita coisa, muita coisa. Até essa questão, assim, da proibição de celular nas escolas, ele foi, assim, um grande responsável por começar esse movimento, sabe? Então, assim, realmente é uma pessoa muito importante. A gente tem que... Esse livro é muito necessário, assim. Muito mesmo. Pra entender o que tá acontecendo e com dados, não é falação, achismo, igual a gente fala aqui do igual a gente tá falando aqui. Mas enfim, mas é realmente, assim, é pra gente entender mesmo. E eu acho que nós temos obrigação, né? Eu acho que é obrigado, gente. Eu acho que, tipo assim, você é pai e tal, ou quer estar informado, eu acho que é uma obrigação. Eu também acho. É um livro super interessante que a gente tá lendo no nosso clube do livro. A gente tem um clube do livro das mães, que a gente nunca consegue se encontrar, porque cada hora um filho tá doente. Alguém não tem ninguém pra ficar com as crianças. Ninguém pra ficar, mas enfim, a gente tenta. Pelo menos a gente tá lendo, entendeu? Pelo menos uma vez por mês. A gente vai ter que fazer uma teleconferência, juro por Deus. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma reunião online. Tá, enfim. Mas enfim, é um livro realmente muito bom. E, posso fazer um PS? Tá uma palhaçada esse negócio que não pode celular na escola aqui no Brasil. E, na verdade, tá todo mundo levando, sabia, né? Que eu converso com os jovens. Então, conta. Uma palhaçada. Por quê? Porque, gente, passou uma lei que os jovens, né? Então, só que, por exemplo, na escola do meu filho... eu me informei e eles trancam o celular num lugar. Eles trancam? Eles trancam e não pode pegar até o final da aula. Mas tem várias escolas que eles só falam, não pode. E daí deixa, gente, mas mas você acha que os adolescentes... Gente, eu era uma adolescente, se falasse não pode, ia ter que trancar o celular, senão ia dar um jeito de pegar. E daí eles falam, tipo, eles falam que não pode, mas eles fazem vista grossa. Então tem que trancar o celular. Óbvio, gente, é um vício. Não, eu me informei, porque eu quero saber o que tá acontecendo na escola do meu filho, entendeu? Então, e eles trancam, entendeu? Eu perguntei pra uma mãe de uma criança maior e tal, e ela falou que eles fazem isso. No começo da aula, todo mundo é obrigado a entregar o celular, eles trancam e só dão no final da aula. Aí sim, porque se deixar, gente... Não, pelo amor de Deus, né? Devia ser obrigado a trancar. É muito fácil colocar na mochila. Nossa, todo mundo dá um jeito de burlar isso. Tá bom.
Enfim, esse é o livro, gente. E agora vamos pro De Repente Fofoqueira. Uma fofoca brasileira. Vocês gostam de fofoca Vocês brasileira? gostam, Falando que a gente né? só tem fofoca internacional e tudo mais. Tá. O que foi aquela CPI do Tigrinho? Meu Deus do céu. CPI das Bets. Gente, é puro suco do Brasil. Não, é suco do Brasil total. Eu nunca vi, assim. Era um meme atrás do outro. E eu ficava, sério, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Assim, Acho que todo mundo ficou nesse mix de emoções. Eu acho que esse mix de emoções foi geral. Porque, assim, era ao mesmo tempo muito engraçado, mas era muito triste. A gente ver essa realidade do Brasil, Sim. sabe? Assim, é muita gente burra. E isso, nossa, eu não sei, é burrice mesmo, é ignorância. É falta de cultura. Falta de cultura. Eu acho que tem a ver com esse nosso tema do TikTok. Tem. Nossa. Porque, uma coisa que me É deixa... revoltante. Na verdade, eu acho triste essa falta de cultura e valorização da cultura. E a gente vê que os ídolos, eles não têm cultura nenhuma. Não sabem falar, não sabem o que são palavras. Sabe, assim, palavras básicas, não entendem e são idolatrados. Entendeu? Isso é triste. É triste. Não, e assim, gente, o que eu vi muita gente, né, falando, claro, que, por exemplo, o meu círculo ali, as pessoas que eu sigo, né, todo mundo, claro, achando muito triste, revoltante mesmo, enfim, só que, e daí a gente pensa, nossa, como uma pessoa dessa faz sucesso, né? Mas assim, a gente vive numa bolha, né? O Brasil é enorme, enorme, entendeu? Então, assim, quais são os ídolos, né? Quem a gente tá idolatrando nos dias de hoje? O que a gente tá valorizando nos dias de hoje? Eu acho que é um momento de refletir mesmo, sabe? E assim, falando especificamente da Virgínia, que é a coisa mais comentada, foram outros influenciadores lá, mas acho que ela é a mais comentada mesmo, né? E assim, sinceramente, eu acho que pela lei, se ela não tá fazendo nada, se pode fazer propaganda de tigrinho, ela fez e beleza. Eu não acho que ela tá errada, do tipo, eu vou explicar, tá? Deixa eu explicar. Tá. Vou explicar. Tá, explica. Já que, né, se ela fez dentro da lei, eu não sei exatamente qual era o negócio. Eu acho que ela não colocou que era publicidade, gente, sei lá. eu também não sei os pormenores, tá? Até eu, como advogada, não sei direito. Errados estão as pessoas de valorizarem uma pessoa assim. Você entendeu? Porque assim, por exemplo, eu também... me procuraram pra fazer esse tigrinho. Gente, sabe quanto que eles queriam me pagar? 400 mil reais por mês. Acho que fazer 2 posts. Esse dinheiro jogado no lixo, porque eu não acho que o meu público ia gostar do tigrinho. E, por exemplo, se eu postasse uma vez... Imagina do nada, Luiz. Tigrinho. Ai, gente, a fralda tá cara. Não, eu falei pro Beto, o Beto falou assim, nossa, mas não rola de você fazer. Deu, Beto, não! Pelo amor de Deus! Não, gente, porque assim, você imagina que... Luísa. Gente, porque você imagina que maravilha, eu não ia ter que estar me esforçando aqui. Gente, eu ia Você vai poder passar mais tempo com seus filhos. Gente, eu ia estar lá postando. Não, você ia economizar muito. Assim, gente, eu só de... Sabe, tudo que você gasta mesmo pra fazer publicidade, gente. É tempo, é tudo, né? É tudo. Eu só tinha que postar uma tela que é fake, que as pessoas me mandam, que você tá ganhando e é tudo mentira. E você posta aquilo e você vive simplesmente a sua vida. Eu ia estar, na piscina, ia estar no parque com os meus filhos agora. Na verdade, eu ia estar em Paris com eles. Você ia estar em Paris com eles. Mas assim, eu tenho uma coisa que é educação. Então, pra mim, eu não ia conseguir dormir à noite sabendo que eu influenciei as pessoas a fazerem uma coisa que eu não acho legal, que eu não gostaria de influenciar minha família, os meus filhos, as pessoas que eu amo. Entendeu? Então, assim, pra mim, é uma coisa acho que de cultura mesmo, de criação. Eu não gosto... Sabe assim, eu não ia conseguir dormir. Você imagina, eu não ia conseguir dormir com isso. Entendeu? E eu acredito que quem me segue não ia gostar. Eu ia ser massacrada pelos meus seguidores, ia perder um monte de seguidor. Eu ia falar, meu Deus, o que é isso, Luísa, né? Tipo, a gente te admira também pelos seus valores. Então, uma pessoa que posta isso não tá alinhada com os valores, porque, né, tá induzindo pessoas ao vício. E normalmente a gente sabe. E a gastarem o que não tem. Porque a gente sabe que pessoas, normalmente, gente, não é uma pessoa milionária que tá no tigrinho. Não. É uma pessoa que não tem dinheiro que tá no tigrinho. Tentando ver, nossa, a Virgínia consegue, minha ídola, então eu posso conseguir também esse dinheiro fácil. Então eu acho uma maldade sem igual a dela. Não é assim, eu acho que ela moralmente está errada.
moralmente. Mas como que uma pessoa assim tem 50 milhões de seguidores? E eu, tipo, não tem nem 1 milhão. Gente, é isso que a gente tem que questionar, entendeu? O que tá acontecendo com a nossa sociedade? Se legalmente ela está errada ou não, moralmente, o que eu considero moral e certo ou errado, ela está. Só que mais errado ainda tá a nossa sociedade, não as pessoas que seguem ela. Por que essas pessoas não entendem o certo e o errado? É alguma coisa maior, é a nossa sociedade que tá errada. Tipo, eu não culpo cada nossos seguidores da Virgínia. Tipo, na verdade, eu tenho dó. Eu tenho dó dos seguidores da Virgínia. Não todos, gente. Tipo, até eu tava seguindo a Virgínia, eu parei de seguir agora. Mas assim, as filhas são fofas e tudo mais. Não, eu tô falando assim, quem segue, quem consome o conteúdo dela, assim, dessa forma. Assim, acredita no que ela fala. Mas eu acho que assim, nossa, agora eu vou culpar essas pessoas por não terem a cultura que eu tenho. Não. Acho que o problema é muito mais embaixo. Eu acho que o problema é muito mais embaixo. É uma tristeza em conta da sociedade, entendeu? Então assim, eu não acho que a Virgínia é a vilã do Brasil. Eu acho que são tantas camadas, você entendeu? Não, tipo assim, não sou a favor dela. Achei péssima, achei assim, uma vergonha assim. Alheia. Não, e a pessoa não tem vergonha disso, do tipo assim. Não, exato, a pessoa não tem vergonha de aparecer lá com o copão Stanley, sabe, de moletom e tipo. E não saber as palavras. Não saber o que significa. Eu até fiquei pensando, gente, será que é verdade? Assim. Sério, não pareceu tipo um teatro? Mas acho que foi um teatro até pra ela se conectar com as pessoas. Eu acho que foi, porque ela é muito esperta. Eu acho que a um certo ponto ali, eu acho que algumas coisas ela fez mesmo como um teatro. Mas assim, nossa, gente, eu não sei, é surreal. Mas eu acho que você entendeu, eu não acho que a Virgínia é a vilã do Brasil. Eu acho que tem muitas camadas. Eu acho que moralmente ela tá errada assim, legalmente, eu não sei por que liberam isso daí. Devia ser proibido também, gente. É proibido tanta coisa. Ou senão cobra muito imposto, então. Sei lá, entendeu? Pra tentar ajudar de volta a sociedade, sem o povo ficar roubando os nossos impostos também. Então, não sei, entendeu? Só que eu acho que, assim, é muito mais embaixo. É um retrato da sociedade muito triste. Pra mim é triste, uma desvalorização da cultura muito grande. Que é uma coisa que eu acredito muito, entendeu? Só que não dá pra culpar essas pessoas que seguem ela. É mais a sociedade. O que a sociedade tá valorizando? Por que a sociedade valoriza mais pessoas assim? Do que pessoas que não conseguem deitar a cabeça no travesseiro, entendeu? Por que essa pessoa assim é mais valorizada? Não, e assim, eu nem queria entrar em política, mas assim, a gente só tá falando da Virgínia. E os deputados que estavam lá, as pessoas que... Gente, o Brasil votou, entendeu? São pessoas que foram votadas pra estarem lá. No meio do negócio. Sabe? É uma coisa assim, totalmente, assim, fora, assim... da sua profissão, entendeu? Você tá lá. É uma coisa muito nobre você ser eleito. Tipo, pra estar lá, Platão entendeu? deve estar se Só que assim, gente, não, Platão tá assim, meu Deus do céu, tá revoltado, entendeu? Platão tá assim, se remexendo no Eu acho que é uma degradação da sociedade mesmo. Eu acho que ela é assim... Ela, entendeu? É que daí as pessoas pegam uma pessoa e falam, gente, eu acho que o buraco é muito mais embaixo. Eu acho que moralmente, totalmente errada. E daí coloca Deus ainda. Isso daí me dá muita raiva, desculpa. Mas fala assim, dá muita raiva. Daí fica falando de Deus e pra mim... E daí Deus também tá assim, tá, meu Deus do céu, que meu nome tá sendo usado nisso. Entendeu? E daí Deus, e daí você sabe, assim, você... Daí, né, as pessoas têm livre-arbítrio e realmente... Mas eu acho que assim, eu como influenciadora, eu tenho... Nossa, gente, sei lá, quando às vezes eu faço alguma publicidade... Já teve publicidade que eu fiz e, por exemplo, uma pessoa me mandou... Nossa, Lu, não deu certo. Tipo, a pessoa não... Eu não recebi meu produto ainda. Eu fico sem dormir. Eu vou atrás, eu quero saber. Tipo, eu já tive um problema em relação a isso. Que eu tive que contratar advogado. Eu não conseguia dormir. E, tipo, não era culpa minha. As pessoas que me passaram pra trás. Mas como eu tinha indicado... para os meus seguidores, eu me senti mal, eu me senti responsável. Entendeu? Mas isso eu acho que é muito... Não sei se é de criação, de moral mesmo, né? Você entendeu o que é certo e errado. Então, assim, eu me senti... Gente, como eu sou influenciadora, eu tenho um pouco de culpa ali na parcela. A pessoa, óbvio, comprou porque quis, né? Mas você se sente responsável eu me também. Sinto você em parte, tá ali na cadeia, né? Eu me sinto em parte responsável, né? Mas eu acho que assim, as pessoas têm que olhar um pouco mais profundamente essa situação. Não é assim, vamos tirar a Virgínia, tira o Instagram dela, nunca mais vai aparecer. Não, vai aparecer assim, outra. Gente, não, e outra, não vai acontecer, entendeu? Ela tem uma base muito forte, eu sei, Nana, mas sabe? assim... Mas assim, não é isso que vai acabar com ela.
Entendeu? Tanto que, sei lá, eu acho que ela só deve ter ganhado seguidores depois dessa. Acho que ela perdeu, mas daqui a pouco ganha. Mas assim, tipo, as pessoas esquecem tá rápido rindo. também. E ela tá rindo lá, sabe? Ela tá rindo à toa, e é isso. Mas é isso, gente. Ai, tô triste. Vai, tchau, beijo. Triste, beijo. Até a próxima.